Graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 10, os Evangelhos. Capítulo 2, o Evangelho de Mateus, parte 1. Na aula passada, no tópico 1, autor e tema, foi tratado os seguintes assuntos. Qual é o tema do Evangelho de Mateus? Qual a importância da genealogia para os judeus? E hoje, no tópico 2, o rei rejeitado e as parábolas de Mateus. Amados, nos capítulos 8 e 9, Jesus mostra ao povo o seu poder. Cura os enfermos, demonstra sua autoridade sobre a natureza, sobre os demônios e perdoa pecados. Infelizmente, eles não o aceitaram como Messias. Então, observe, os judeus rejeitaram-no e começaram a planejar um meio de eliminá-lo. Antes, porém, rejeitaram também a João Batista, o precursor do Messias, que por ter condenado o pecado de Herodes, o tetrarca, foi decapitado. Em Mateus 11, versículo 20, Jesus passou a pronunciar julgamento contra certas cidades. Eram cidades que tinham recebido bênçãos especiais de Deus, tinham visto milagres e obras salvadoras do Messias. Porém, decidiram rejeitar a Jesus e seu ministério. Então, Jesus passa a anunciar salvação, alívio espiritual a quem quiser, isso é, a todos que se sintam cansados e oprimidos. A nação que o rejeitara estava reservado o futuro e severo julgamento do Senhor. No capítulo 12, continua a rejeição de Cristo, rejeitando o rei e a mensagem sobre o seu reino. Então, depois da morte de João Batista, Jesus continua a abençoar as multidões, efetuando poderosas obras de amor. Os líderes religiosos, amados, são denunciados por Cristo, pois são eles os maiores hipócritas, cheios de ciúme e inveja. Procuram menosprezar Jesus e destruir o seu ministério. Em Mateus 16, do 1 ao 12, o Messias fala contra o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento. Fermento representa uma doutrina falsa e penetrante. Então, o fermento, para nós entendermos, quando ele fala o fermento dos fariseus, tem a ver com os falsos ensinos baseados em tradições e acréscimos que eles faziam nas Santas Escrituras. Cristo adverte os discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos líderes religiosos de Israel. Dos capítulos 16, versículo 13, até o 20, versículo 34, Jesus começa a fazer algumas revelações e a dar novas instruções para os discípulos. Então, Cristo pregava o arrependimento e a chegada do reino dos céus. Os discípulos não entendiam que o reino do qual Jesus falava era o celestial, diferente dos reinos humanos. Jesus passa a compartilhar com os 12 o seguinte: primeiro, a revelação de sua deidade. Mateus 16, versículo 13 a 17. Segundo, a revelação da edificação da sua igreja. Mateus 16, do 18 ao 20. Terceiro, a revelação da sua morte e ressurreição. Mateus 16, do 21 ao 26 e do 17, do 22 e 23. Quarto, a revelação da sua glória na transfiguração. Mateus 16, 27 a 17, 13. Quinto, a revelação da fonte verdadeira de poder. Mateus 17, do 14 ao 21. Sexto, a revelação da sua isenção do tributo. Mateus 17, do 24 a 27. Sétimo, a revelação acerca da grandeza do reino de Deus. Mateus 18, do versículo 1 ao 14 e do capítulo 20, do 20 ao 28. Oitavo, a revelação acerca da disciplina na igreja. Mateus 18, do 15 ao 20. Nono, a revelação acerca da necessidade de um espírito perdoador. Mateus 18, do 21 ao 35. Bem, amados? Então,
No capítulo 19, do 1 ao 12, Cristo instrui também os discípulos sobre o casamento e divórcio. E nos versículos 16 a 30, Jesus fala quanto ao recebimento da vida eterna. E ainda no capítulo 19, versículo 27, ao capítulo 20, versículo 16, as recomendações do reino de Deus. Então, amados, a caminho de Jerusalém, Jesus mostra aos seus discípulos seu derradeiro sinal messiânico, curando 2 cegos. Entenda isso, amados. Este foi o último testemunho às multidões a caminho da cruz. Apesar do povo israelita ter rejeitado o seu rei, ele continuava a ser o único e verdadeiro Messias. Mateus, no capítulo 13, começa uma mudança no ministério de Jesus, saindo das sinagogas e passando a pregar e ensinar junto ao mar, falando de muitas coisas por parábolas. E talvez você possa questionar, por que estaria Jesus agora pregando por parábolas? Vamos entender isso. É que os judeus tinham rejeitado as suas palavras. As parábolas eram, pois, uma prova do julgamento sobre aqueles que, vendo, não veem, e ouvindo, não ouve nem entende, como diz Mateus 13, 13. Ou seja, o povo não tinha compreensão ou capacidade de discernir as coisas espirituais. Mas, o que é parábola? É uma narração geralmente curta, descritiva, uma comparação, um paralelo, para ensinar uma verdade moral ou espiritual. Em Mateus, há 8 parábolas. Muitos afirmam ser apenas 7, mas nós observamos 8. Né? E começa ali, em Mateus 13, no versículo 3 ao 52. Em algumas, Cristo dá explicações detalhadas. Observe, amado, as 4 primeiras foram transmitidas à multidão, e as 4 últimas somente aos discípulos. Para os discípulos, ele falava diretamente, pois eles criam na sua palavra e nas suas mensagens. Então, vamos lá. As 2 primeiras falam acerca da implantação do reino. A parábola do semeador. A parábola do semeador demonstra que a terra determina a produtividade da semente. O solo espiritual de Israel estava estéril, árido, por isso rejeitou a semente do semeador. Isso é, rejeitou a palavra do Messias. A segunda, o trigo e o joio. A interpretação dessa parábola é resumida nas seguintes palavras de Jesus, no versículo 39. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. A terceira e a quarta parábola nos fala acerca do crescimento do reino. A parábola do grão de mostarda indica que o reino começa bem pequeno, será seguido de um grande e rápido desenvolvimento e terá grande influência no mundo inteiro. A quarta parábola é a do fermento. O fermento introduzido na massa produz um processo estranho e misterioso de fermentação, até que toda a massa esteja levedada. Consoante ao reino de Deus, amado, isso indica que o seu real crescimento não deve ser avaliado por aparências exteriores. O tesouro, como também a pérola, simbolizam a igreja que o negociante, Cristo, comprou. Né? Entenda, o negociante vendeu tudo quanto possuía para adquirir o objeto precioso. Ele comprou a humanidade para ter a igreja. O preço foi o seu sangue. A igreja está, por enquanto, no mundo, mas virá o dia em que Cristo a fará comparecer diante de si mesmo, como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Efésios, no capítulo 5, verso 27. A penúltima parábola, Jesus indica que devemos colher toda espécie de peixes. Isso é, devemos alcançar todos os tipos de pessoas com o evangelho para introduzi-las no reino. Então, entenda, o nosso dever é colher todas as pessoas que desejam entrar. Amém?
Esta parábola é uma figura do que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. E para nós encerrarmos, a parábola dos versículos 51 e 52. Jesus está dizendo que ele anunciou coisas novas. Amados, mas essas coisas novas são consequência da rejeição das coisas antigas. Porque a manifestação da igreja, revelação reservada ali ao apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 ao 13, depois você verifica lá, é consequência da rejeição do Messias por Israel. Amém? Então, na próxima aula, capítulo 3, o Evangelho de Mateus, parte 2. Tópico 1. Os ensinamentos e o ministério do rei. Quais as atitudes que devemos ter de acordo com o ensino de Jesus no Sermão do Monte? No que consistiu o ministério e a missão de Cristo na Terra? Amém, amados? Então, conhecer melhor os evangelhos é uma forma de nós termos uma maior facilidade para anunciarmos a respeito das boas novas do evangelho, né? Então, o nosso objetivo é crescer em conhecimento e graça e cumprir a comissão que Jesus nos entregou, de ir e pregar o evangelho a toda criatura. E para isso nós estamos aprendendo cada dia um pouco mais, crescendo em conhecimento e graça. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa ali a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. E todos nós possamos crescer. E que Deus nos abençoe e até a próxima aula.